Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 15 de maio de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E os ucranianos fizeram um grande ataque aqui contra Sevastopol, a base aérea de Baalbek, que fica aqui, era o antigo aeroporto internacional de Sevastopol. Depois da invasão russa que eles tomaram conta da área, eles transformaram na base aérea de Baalbek. E os ucranianos conseguiram atingir um monte de coisa lá, vários sistemas de defesa antiaérea, muitos aviões. Vamos ver direitinho isso daqui, um grande ataque com sucesso, que provavelmente foi o motivo pelo qual os ucranianos estavam atacando aqui aquela base de radar que tinha aqui, de defesa antiaérea, né, que a gente falou ontem, né? Os ucranianos já tinham atacado várias bases russas aqui no Cabo Tarrankut, e agora atacaram também aqui nessa região aqui da Crimeia, no sul da Crimeia, a base de defesa antiaérea, de forma que eles puderam então atacar a base de Baalbek com grande facilidade. Parece que foram 16 mísseis ataques, fizeram a festa em Baalbek. Está pegando fogo até agora, incêndio muito grande por lá, né? Bom, na linha de frente a gente tem aqui basicamente nenhuma grande alteração. Assim, teve um outro ataque também em Henichesk, mas a gente não tem detalhes disso ainda, né? Na linha de frente, nenhuma mudança significativa por aqui, com exceção aqui do fronte de Kharkiv, em que os russos conseguiram avançar mais um pouco. Embora esse avanço dos russos possa parecer alguma coisa ruim, na verdade não é não, porque eles já estão tendo que comprometer as reservas deles nessa história, ou seja, as tropas originalmente alocadas para fazer esse ataque aqui já não estão conseguindo avançar mais, os russos já estão colocando as reservas aqui. Conseguiram avançar um pouco mais, mas a expectativa é que eles dificilmente vão conseguir avançar muito mais do que já estão aqui na região de Kharkiv. E surge de novo a suspeita de que eles podem fazer a mesma coisa aqui em Sumy, né? Ou seja, o objetivo disso daqui claramente é desviar a atenção das tropas ucranianas para cá, e eles vão fazer a mesma coisa aqui em Sumy, também tentar avançar por aqui nos próximos dias, é a expectativa. Como eu avisei para vocês, o mês de maio seria um mês muito ruim, né, para a Ucrânia. Não tem jeito, não tem como escapar. As coisas devem começar a melhorar a partir de junho, principalmente do final de junho, quando chegam os F-16, né? Tivemos mais uma baixa no alto comando russo. O Konashenkov, que é o porta-voz do exército russo, também pediu demissão com essa mudança toda ali. Nessa pedido de demissão dele, não dá para saber se é ele mesmo que pediu demissão ou se pediram para ele pedir demissão. Enfim, o fato é que ele saiu do cargo de porta-voz do exército russo. Você conhece ele, é aquele cara que fica inventando lorota, né? É a Daniela Lima deles lá, né? Fica inventando lorota para ajudar o governo lá na Rússia, né? E, infelizmente, a lei de agentes estrangeiros foi aprovada na Geórgia. Isso gerou uma quantidade enorme de protestos. Os protestos ainda estão muito grandes, estão cada vez mais violentos aqui. A lei foi aprovada pelo parlamento, mesmo com toda a pressão popular contrária a isso, né? Muita gente se pergunta como é que pode, esses deputados não querem ser reeleitos, eles não se preocupam com os votos nas próximas eleições, né? Ou então estão recebendo algum prêmio muito grande para aprovar essa lei, né? O fato é que, apesar disso, isso certamente vai deixar a Geórgia mais atrás no processo de entrar na comunidade europeia, mas não impede o processo. Vamos aguardar os próximos passos, né? A presidente deve vetar essa lei. A presidente é pró-Europa, ela deve vetar a lei. Só que o parlamento pode derrubar o veto, como acontece aqui no Brasil também. Então a expectativa é que isso ocorra nos próximos dias aqui na Geórgia, e continuam muitas manifestações aqui contra esses deputados que estão votando pró-Rússia, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sistema Desesperado no modo Berserker, Uruguaio Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Lembrando mais uma vez que continua a nossa rifa de um capacete de tanqueiro russo que foi obtido lá em Kherson. É um troféu de guerra, foi pego pelos soldados ucranianos. O capacete está aqui, é de um T-80, era de um tanqueiro de um T-80 e é o primeiro prêmio, né? Junto com essa luminária aqui. O primeiro prêmio são essas duas coisas aqui e mais um badgezinho.
O segundo prêmio é esse chaveirinho aqui, feito com aço de um Su-30 derrubado em Bakhmut, e mais um patch também. E o terceiro prêmio é esse chaveiro doado pelos militares ucranianos, e mais um patch também. Então não deixe de participar, o link está na descrição desse vídeo, né? Bom, houve um incêndio na fábrica química Ripron, que fica na cidade de Novocheborkarsk, lá na Rússia, né? É uma fábrica grande, a gente não sabe se foi um ataque ucraniano isso, se foi sabotagem, ou se foi um acidente, simplesmente pegou fogo na fábrica. De qualquer forma, a notícia é ótima para a Ucrânia, é uma fábrica importante lá de produtos químicos, que inclui materiais para capacetes e blindagem pessoal e etc. Ou seja, se tenha sido um ataque ucraniano, tenha sido um acidente, a Ucrânia saiu lucrando da mesma forma, né? Tem aqui uma imagem mais próxima dela, aqui o pessoal falando que ela produz mais de 200 produtos químicos, enfim, é uma indústria química ali na região, né? E bom, a grande notícia do dia é o ataque ucraniano contra as forças de Belbek, né? Contra a base aérea de Belbek. Belbek é essa base aérea aqui em Sevastopol, era conhecido como Aeroporto Internacional de Sevastopol, depois que os russos tomaram aqui a Crimeia, passou a ser uma base militar usada por eles aqui. E aqui tem algumas imagens da coisa, dá para ver alguns clarões de explosões à distância, mas essa imagem aqui não é a melhor que a gente tem não, né? O que a gente está dizendo só aqui é que as fontes russas reportam inúmeras explosões na área, e aqui tem uma imagem melhor da explosão aqui, ó. Isso daqui é a imagem da base aérea de Belbek na última noite, câmera de vigilância pegou vários ataques chegando lá, ó. Não tem som, mas dá para ver que realmente um incêndio muito grande, muita coisa sendo atingida ali, muita explosão acontecendo ali na base de Belbek. Olha, mais uma explosão significativa ali chegando. Ou seja, realmente uma coisa atrás da outra aqui. Dá para ver áreas com incêndio, a chama é tão forte que chega a marcar o céu aqui com claro, né? Então impressionante isso daqui mesmo. Aqui, segundo a informação aqui do pessoal, o resultado seria, pelo menos que a gente tem notícia até agora, um MiG-31 totalmente destruído, 3 Su-27 danificados, pode ser que tenha conserto, mas a verdade é que é muito difícil ter conserto, e mais 2 sistemas S-300, S-400 de defesa antiaérea, bem como 11 soldados russos mortos aí nesse ataque, né? Então, um ataque bem interessante nisso daqui. Esses números foram tirados desse blogger russo aqui, que falou que, olha só, más notícias de Sevastopol, né? É lógico, é um russo falando para ele más notícias, né? Nós perdemos aviões, defesa aérea e pessoal militar. Como resultado de bombardeio em Sevastopol por mísseis ATACMS, nós infelizmente sofremos perdas sérias. O inimigo atingiu aviões no campo de Belbek, um MiG-31 foi totalmente perdido, completamente destruído, 3 Su-27 foram danificados, foram atingidos por submunições dos mísseis, então foi usado aquele míssil ATACMS com submunições, né, com munição cluster, né, e agora nós estamos tentando adivinhar se será possível reparar eles, né, nós esperamos que sim, mas aquele negócio, essas pequenas munições que eles saem, elas são explosivas também, e elas também são desenhadas para causar um bocado de dano. Além disso, um avião exposto ao ar, exposto a coisa, ele é muito frágil, né? Qualquer dano pode causar problemas sérios para ele, né? Também perdemos 2 lançadores de defesa antiaérea, um S-300 e um S-400 e um radar. Infelizmente, 11 soldados foram mortos. Em conexão com esse ataque, gostaríamos de apelar para o Ministério da Defesa. Realmente respeitamos o seu trabalho, mas quando você fala que derrubaram todos os mísseis inimigos e alguns deles atingiram nossos alvos, isso leva a consequências trágicas. Até os militares têm nada a dizer sobre a população civil, ficam confiantes e acham que tudo vai ser derrubado sempre, param de usar os abrigos e relaxam, e o resultado disso é a perda de vidas. Esperamos que a chegada do novo ministro da Defesa a situação mude. Verdade é importante, nós sabemos que o Belousov entende isso, né? Ou seja, ainda passou um sabão no Shoigu ainda mais um pouquinho, né?
Aqui está a informação do Firmes, né? Dá para ver que o Firmes aqui, ó, isso daqui é a primeira informação do Firmes, aí depois a segunda está aqui, essa daqui é a terceira. Repara que está crescendo, né? Seja lá o que for que foi atingido aqui, está pegando fogo e o fogo está aumentando cada vez mais ali na região da base aérea de Belbek, né? E tem informação aqui do que tinha nessa base aérea de Belbek, um monte de aviõezinhos que estavam aqui. É lógico, não é garantia, isso aqui é uma foto mais antiga, não há garantia de que todos esses aviões estavam ali no momento do ataque, né? Podem ter sido movidos, mas havia um bocado de avião ali. E lembra que também esse caso aqui, esse blog aqui, o cara pode estar escondendo coisa, tá? Isso aqui é informação dos russos lá, né? E aqui tem a informação do Raibar, né? O Raibar é um correspondente de guerra russo lá, é Russet, lógico, torce pela Rússia, mas até que entre os correspondentes militares russos ele é dos menos piores, né? À noite, formações ucranianas lançaram um novo ataque sobre a Crimeia, sobre campos aéreos da Crimeia. Dessa vez foi atingido Baalbek, com até 16 ataques com munição cluster. Interessante ver que os russos dizem que o número de ataques originalmente eram 8, no início da manhã, depois viraram 10 e agora são 16, né? Os sons do trabalho das defesas antiaéreas na região foram ouvidos pela população da Crimeia e Sevastopol às 2 horas da madrugada e, segundo ele está dizendo aqui, um total de 13 mísseis foram derrubados na chegada a Belbek, mas infelizmente falharam em derrubar 1 ou 2 mísseis. Na verdade, pela própria conta dele, seriam 3 mísseis, né? Mas mais do que isso, não sabemos se conseguiram derrubar todos os 16, todos os 13 que ele está falando ali não, né? E o resultado desse ataque é conhecido agora de todo mundo graças à publicação de um vídeo de vigilância, de uma câmera de vigilância na internet. Como isso ainda é possível no terceiro ano da guerra, ainda é uma pergunta retórica, né? Informação descentralizada e distribuída, meu amigo, é muito difícil conter essa coisa. Ele pede aqui que tenha prisão, não sei o que lá, para quem divulga esse tipo de coisa, mas a verdade é que depois que caiu na net, amigo, como é que você vai saber quem que divulgou originalmente esse troço, né? Ah, mas sabe de quem que é a câmera de vigilância? Mas quem garante que não foi um hacking que puxou aquilo ali dali? A Ucrânia faz vários ataques hackers lá na Crimeia, né? Bom, não está claro de onde vieram os mísseis, né? Os ataques anteriores vinham da área de Berislav, da região de Kherson. Mas, como regra, o inimigo muda a posição, o inimigo, no caso os ucranianos, mudam posição para prevenir detecção. E o alcance do ataque de 300 quilômetros aumenta a capacidade de combate das forças armadas ucranianas. É possível que dessa vez o lançamento tenha sido feito da região de Kherson, porém algumas outras fontes reportam que os mísseis foram recordados na direção da Ilha das Cobras, né, a Zimny Island. Ou seja, os lançadores podem estar localizados em algum lugar ali na fronteira sul entre a Ucrânia e a Romênia, né? Ou seja, eles não sabem de onde é que vieram os mísseis, mas houve o ataque e estão chateadíssimos que as imagens saíram para o mundo todo ver, né? Bom, a Cartina Maslon traz aqui para a gente a informação, isso aqui é referente ao ataque de ontem, que a gente falou daquela base aérea dita secreta aqui nessa região, né? Infelizmente, de vez em quando, o Twitter não faz a tradução automática aqui, e como eu ainda não sei ler, aqui é ucraniano ou é russo? Aqui é russo, ela está falando em russo. A gente tem que botar aqui para ler, né? E bom, sim, é melhor traduzir para inglês. Fica mais fácil traduzir para inglês, a tradução fica menos distorcida do que para português. Crimeia, os ucranianos encerraram a posição da área de agressão do 3º Regimento de Defesa Antiaérea, né? Mais cedo, antes, ataques haviam sido feitos no cabo de Tahankut e as forças agora atingiram ali na base secreta aqui no sul da Crimeia, né? Aqui mostra mais detalhes sobre essa base, que afinal não parece ser tão secreta assim, o pessoal tem imagem delas aqui, tem todas as informações aqui, mostrando como é que é a base, o que tem ali. Ontem o ataque foi na localização do regimento na montanha Bedenekir. O nome que a gente tinha ontem era outro, mas deve ser a mesma coisa, né? Essa instalação foi construída durante a União Soviética e praticamente é um análogo de uma outra abandonada nas montanhas Carpátias, né? Ou seja, então não é uma base secreta, no final das contas, os ucranianos sabiam dessa base lá, né? Aqui mostra o interior dessas esferas aqui, né? Você vê que tem uma grande antena aqui de
de rádio e coberta pela esfera. A esfera dá uma certa proteção a ela e a grande antena de rádio aqui. Imagina-se que essa cúpula é toda feita de fibra de vidro ou algum outro material que não interfere com ondas de rádio, então a antena pode ficar aqui sem problemas, né? Os domos grandes usam estações P14, os domos pequenos P80. É uma montanha perto do mar, então a neve e o vento acabaram estragando, né, 300 metros quadrados de antena. Eles pararam de fazer isso, por isso que eles fazem o domo. Então o domo é para prevenir o vento e a neve nas antenas, né? Isso daqui era a imagem antiga do que acontecia ali antes, né? Então, antes de construírem os domos, o que eles fizeram depois foi colocar os domos por cima disso para evitar a perda por neve e coisa e tal. Os domos provavelmente não estão sendo usados de forma alguma agora, porque o agressor, porque a Rússia, né, foca na produção de radares móveis. E a instalação por si só, julgando pela presença de controle de tráfego aéreo e radar, é usada para controle de tráfego aéreo, só para isso, né? Então, provavelmente o ataque ucraniano foi pela presença do comandante. Vocês lembram? O comandante foi morto ali. Ele estava fazendo alguma coisa ali, o pessoal ucraniano ficou sabendo, foi lá e acabou com ele. Excelente essa notícia. E certamente esse ataque de ontem foi feito já visando preparar para esse ataque de hoje que destruiu aqui Belbek, né? Limitou a capacidade de defesa antiaérea russa. Bom, além disso, teve ataques de drone em Tartastan e Rostov, né? Segundo os russos, derrubaram todos os drones, mas a gente tem informações aqui de que algumas coisas aqui, ó, pelo menos depósitos de óleo em Rostov foram atingidos aqui, segundo essa imagem aqui, né? Aqui, ó, bem aqui no iniciozinho dá para ver aqui, ó, lá, teve alguma coisa foi atingida ali e dá para ver que tem uma imagem ali de incêndio mesmo naquela região. Lá dá para ver a chama subindo aqui, ó, depois de ser atingido. Então, ali em Rostov, alguma coisa foi atingida, né? Não sabemos se no Tartastão, de fato, eles derrubaram o drone ucraniano. Pode ter acontecido, né? Falando sobre a linha de frente, principalmente o ponto central é a questão ali em Kharkiv, né, a nova ofensiva russa, a tentativa russa de quebrar, né, de perfurar a defesa em Kharkiv foi parada, a situação está de alguma forma estabilizada, né? Mas a gente vai ver que não é bem assim, né? Olha só, o próprio Ministério da Defesa ucraniano lançou um comunicado aqui dizendo que em algumas áreas próximo de Lukiansk e Vovchansk, como resultado de fogo inimigo e ataques, os ucranianos manobraram para posições mais favoráveis para salvar vidas e evitar perdas, né? É o padrão que os ucranianos têm adotado nesse período, né? A gente está com pouca munição, ainda estamos aguardando os F-16, ainda estamos aguardando a mobilização, então é importante ir com calma e preservar material, preservar pessoal para as ações que realmente importam, que virão a seguir, né? Mas de fato houve um avanço russo aqui. Em Vovchansk parece que eles começaram a atacar a própria cidade de Vovchansk e também avançaram aqui a oeste de Vovchansk em direção a Prilipka, Staritsia, essa região aqui, né? Então estão tentando entrar em Vovchansk em si e também aqui ao lado, né? É lógico, essa região aqui tem o rio, dividindo esse rio aqui é um rio significativo, né? É o Sivers Donetsk, e então é difícil atravessar o rio aqui, tem pontes mais embaixo, mas por aqui não tem, eles estão avançando nessa região aqui, né? E tentando avançar em Vovchansk também. Segundo a Astra Intel, hoje na área de Vovchansk, aviação ucraniana e Katyushas estão se alternando ao atingir as posições russas, a infantaria russa, né? Katyusha é um lançador de foguete da era soviética que os ucranianos usam. Unidades russas já foram forçadas para colocar suas reservas ali na região. Ainda é uma questão aberta se eles vão ter mais uso de unidades armadas que estão estacionadas ali na região, mas não estão sendo usadas nesse momento, né? Bom, o Vitali traz aqui informações sobre o problema da Ucrânia nessa região ali, né? Ele fala aqui que o que vai acontecer nessa região, ele fala que provavelmente nada. O terreno ajuda os russos perto da fronteira,
mas mais adiante a coisa fica complicada, né? Então ele explica aqui que na região de Liptsi, Liptsi é essa cidade aqui, os russos querem chegar até Liptsi para tentar depois seguir essa coisa de cidades aqui, essa carreirinha de cidades aqui em direção a Kharkiv, né? Eles querem chegar perto de Kharkiv para poder incomodar Kharkiv diretamente com artilharia. Liptsi, é possível que os russos ainda tomem Liptsi. Ele fala aqui ó, que se tem uma definição de má posição, é a colina norte da cidade. Os russos tomaram 3 vilarejos próximos da fronteira e a Ucrânia tem exatamente... Aqui, ó, olha só, o que ele está explicando aqui? Eu vou explicar no mapa que é mais fácil. Liptsi está aqui embaixo. Ó. Deixa eu tirar minha cabeça daqui. Liptsi está aqui embaixo. Os russos, aqui, isso aqui já é na Rússia. Eles entraram aqui, tomaram Strilesha, já estão na área alta. Aí eles vieram aqui pela área alta, no momento eles estão lutando aqui em Glibok. Glibok é o que eles estão brigando nesse momento. Por enquanto, os ucranianos ainda estão resistindo aqui em Glibok. Porém, se os russos conseguirem tomar Glibok, vai ser muito fácil para eles seguirem pela região alta aqui, ó, e atacar Liptsi. Liptsi fica numa região baixa. Então a notícia não é boa para os ucranianos, do ponto de vista estratégico é muito difícil conter os russos de chegarem até Liptsi, né? A outra alternativa é desse outro ponto aqui, aqui também é Soulsevka, já é na Rússia aqui, eles tomaram Pilna e Borisivka e também estão vindo aqui em Lukiansk, né? Mas aqui eles vêm por baixo, então não é estrategicamente muito relevante. Mas esse vetor aqui, essa colina ao norte aqui, é que é o problema para os defensores ucranianos aqui em Liptsi, né? Mas, como ele diz aqui, no terceiro dia depois do início das ofensivas nessa direção, a Rússia só avançou 6 quilômetros. Por referência, levou no dia 24 de fevereiro de 2022, levou para eles 2 horas para chegar a Kharkiv. Ou seja, tudo isso que eles estão há 3 dias avançando aqui foram 2 horas lá em 2024. Os russos vão atacar Liptsi uma vez que eles tenham capturado Glibok, né, como eu falei. Minha expectativa é que depois de Liptsi eles vão receber reforços. Então os ucranianos vão ter que segurar a cidade dos russos para eles não irem mais adiante, né? Mas não espere que eles vão recuar dessa vez. Eles podem perder mais soldados agora. E falando de Vovchansk, é o mesmo problema. É uma grande cidade perto da fronteira e os ataques são todos colina abaixo para os russos. Florestas ao longo do rio também dão uma cobertura muito boa e garante a segurança. A cidade é um outro ponto decisivo, né? Então está aqui a cidade de Vovchansk, mais uma vez fica na região baixa, e o que a gente está vendo é justamente os russos chegando aqui, tomando essas colinas, nessa região aqui de Staritsia. Mais uma vez a minha cara está atrapalhando aqui. Staritsia está aqui embaixo, ó, então os russos estão tomando essas colinas aqui, e daqui eles têm uma posição privilegiada para atacar Vovchansk com artilharia. Mas, de novo, lembra que aqui você tem o rio nessa região, né? As batalhas ainda estão acontecendo aqui nessa região, os russos ainda não tomaram essas posições, né? Já tomaram essa região aqui, mas aqui ainda não. E já começaram a atacar aqui a parte norte de Vovchansk, né? Alguns quarteirões aqui já estão sob ataque russo aqui. Ou seja, o que ele fala é que ele espera que os russos ainda vão avançar mais um pouco, vão tomar Vovchansk, vão tomar Liptsi, mas não tem fôlego para ir muito além disso, porque depois dali você já não tem as condições favoráveis que eles têm no terreno até aqui, né? Eu não sei dessa avaliação dele, mas o que a gente vê aqui nos mapas do Polé-Volant é alguma coisa realmente nesse sentido, né? Os russos estão avançando mais um pouquinho aqui, mas ainda não conseguiram tomar as posições altas próximas de Vovchansk, estão aqui nessa região aqui de Vovchansk, já entraram na parte norte aqui, ou seja, pegaram uma parte das casas aqui, mas a cidade como um todo continua na mão dos ucranianos, né? Aqui na região de Kislivka e Kotlarianivka, nenhuma mudança, os russos continuam atacando aqui, mas não tem mudança aqui no mapa. Aqui no sul de Pervomaisk, os russos avançaram um pouquinho, mas uma área que não tem importância estratégica aqui, já estava tomado a parte sul aqui, essa parte aqui, então os ucranianos não tinham como manter isso daqui mesmo,
tiveram que recuar, né? E Staromaiorsky, os russos voltaram a avançar um pouquinho, está uma ida e vinda grande aqui em Staromaiorsky, os russos avançam, os ucranianos expulsam eles, mas de via de regra, nenhuma mudança significativa, né? E também aqui no fronte de Robotny, ali em Ohridihiv, mais uma vez os russos avançaram um pouquinho aqui a noroeste de Verbove, mas também nada significativo aqui, né? Ou seja, continua no resto da linha de frente a mesma história, os russos estão avançando um pouquinho porque os ucranianos não fazem questão de segurar território, o objetivo principal é poupar recursos agora e evitar um breakthrough russo, né? E os russos, para fazer esses pequenos avanços, estão perdendo muita gente. Aqui, ó, mais um dia que foi excepcionalmente alto o número de mortes russas, né? 1.510 homens russos, 1.510 soldados russos destruídos nesse ataque, né? E principalmente isso daqui está vindo muito lá do fronte de Kharkiv, onde o pessoal já está precisando colocar as reservas, porque os batalhões originais já estão totalmente destruídos, né? Olha o mapa aqui, o gráfico aqui do Levi Correia, justamente mostrando aqui o aumento da morte dos russos aqui, né? E aqui os ucranianos da terceira unidade de assalto capturaram alguns russos que estavam fazendo ataques ali na região de Kupiansk, né? E conversaram com eles e coisa e tal, viram o que os caras estavam fazendo e trouxeram essa informação aqui. Parece que os russos estão sendo dado pílulas antes dos ataques para inibir o medo, para o cara não sentir medo de nada. Aqui, olha a tradução do que está escrito aqui, ó. Rapazes do terceiro batalhão lá em Kupiansk, eles capturaram alguns russos, né, que disseram coisas interessantes sobre como eles são preparados antes da guerra. Segundo eles, toda semana nas concentrações, doutores chegam e injetam com uma substância desconhecida. O efeito disso se manifesta que você não se importa mais com nada. Igualzinho aos grandfathers, né, igual aos avós, né? E ele fala aqui que isso explica porque que esse pessoal age como um zumbi nas posições e depois acabam se explodindo com granadas e não sei o que lá. Ou seja, no final das contas é impressionante isso daí. Os russos estão sendo mandados para a morte mesmo e com remédio, hein? Com remédio para não sentir medo. E finalmente um alerta. A Rússia colocou pequenas unidades de assalto perto da região de Sumy, segundo a inteligência militar ucraniana, né? O Budanov antes disse ao New York Times que esperava um assalto em Sumy assim que a situação em Kharkiv se estabilizar. Lembra que houve a informação de que esse assalto não aconteceria mais por causa da falha de Kharkiv. Mas existe ainda esse risco, o pessoal ainda está vendo se vai ou não vai acontecer esse ataque em Sumy, né? O Instituto para Estudo da Guerra não traz nenhuma grande informação aqui, fala que os ataques em Kharkiv diminuíram de intensidade nas últimas horas, ou seja, não é nada significativo, né? Nenhuma novidade. Bom, o Konashenkov, que era o porta-voz do exército russo, pediu demissão, segundo estão dizendo aqui, ó. Não sabe se pediu demissão ou se foi pedida a demissão dele, né? Mais um aí nessa grande dança das cadeiras que está acontecendo, e é muito engraçado que uma das últimas coisas que ele falou foi reafirmar que o Shoigu não foi demovido de cargo, ele foi promovido e coisa e tal. Ou seja, mesmo lá na Rússia, o pessoal está vendo o que a gente falou aqui. Ele foi, na verdade, caiu para baixo, né? Ou seja, foi tirado de um posto operacional e colocado num posto em que não faz diferença nenhuma o que ele está fazendo no final das contas. E foi colocado num posto que ninguém se importa com o que ele está fazendo no final das contas, né? Bom, parece que é só o começo aí dessa grande purga no exército russo. Infelizmente, a lei de agentes estrangeiros na Geórgia foi aprovada no Congresso, tá? A gente tem acompanhado esse caso aqui já há vários dias, muita luta ali na Geórgia. Infelizmente, a gente teve agora a aprovação da lei e com uma margem significativa, né? Foi realmente uma quantidade grande de votos, ou seja, isso se torna um obstáculo na entrada da Geórgia na comunidade europeia. Os russos comemoram, os deputados na Assembleia estão todos desesperados lá, estão uma briga danada. Fora do parlamento, o povo reclamando, né? Muito triste essa situação. O que esses deputados estão ganhando para votar essa lei, né? Quem está bancando isso daí, né? Pois é, a gente sabe quem está bancando, né? Muito triste que aconteça esse tipo de coisa. Parece que só agora a mídia nacional descobriu o problema da Geórgia, está começando a noticiar aqui no Brasil.
Bom, aqui mais casos de briga, mais problemas, uma confusão muito grande ali com os manifestantes, e um dos líderes dos protestos foi espancado pela polícia. Eu vou ter que cobrir o rosto dele aqui, infelizmente, pela política do YouTube. Mas os protestos continuam muito grandes ali na região, continua o povo protestando contra essa lei de qualquer forma, né? A presidente da Geórgia deve vetar essa lei, mas o problema é que o Congresso pode derrubar o veto dela. Então, no final das contas, não deve entrar em vigor essa lei pelo requisito lá da Geórgia, né? Muito triste isso daí. Vamos ver se a população consegue reverter esse terrível resultado. E só para terminar, o Blinken foi com o Kuleba numa pizzaria lá na Ucrânia. A Ucrânia tem lugares ótimos lá, assim, para sair, coisa e tal. É lógico, tudo fecha às 10 horas, que é o toque de recolher. Não, meia-noite é o toque de recolher lá. Mas geralmente 10 horas o pessoal já começa a fechar os bares e restaurantes e coisa e tal, porque, né, meia-noite é o toque de recolher, você tem que estar em casa. 10 horas eles fecham tudo lá, né? E depois ainda tocou guitarra. Olha que coisa. Foi num clubezinho lá e tocou guitarra. Rocking to the Free World. Enfim, legal, bacana, se divertindo lá em Kiev. Tomara que traga boas novidades, né? E parece que vai trazer. Os Estados Unidos está trabalhando para mandar um segundo sistema de defesa Patriot para a Ucrânia, com radares e tudo mais. Ou seja, a Ucrânia teria 2 Patriots dos Estados Unidos, 3 da Alemanha e 1 ou 2 SAMP-Ts da França e Itália, né? Ou seja, começa a mostrar uma defesa antiaérea mais consistente agora a Ucrânia. Mas isso tudo é promessa, isso vai vir lá na frente ainda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.